Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela é considerada por muitos escritores como o quinto evangelho, porque quando nós olhamos para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali nós vemos a história de Jesus aqui nesta terra. Nós vemos ali o seu nascimento, nós vemos ali a sua obra, nós vemos ali os seus milagres, nós vemos ali os seus sermões, nós vemos a libertação que ele realizou, nós vemos o grande agir de Deus através de Jesus, nós vemos a sua morte e nós vemos a sua ressurreição. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus e o que ele fez aqui nesta terra. Mas quando nós vamos no livro aos Hebreus, ou na carta aos Hebreus, nós vemos aquilo que Jesus continua fazendo, mas não mais aqui nesta terra, mas no céu. Nós vemos aquilo que Jesus continua fazendo. Nós vimos nos evangelhos o que ele fez aqui, mas em Hebreus nós vemos aquilo que ele continua fazendo lá. Aleluia, onde nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós sentimos no nosso espírito a sua presença, a sua companhia, o seu consolador conosco, nos guiando, nos direcionando, onde nós sentimos e recebemos as suas respostas, a sua intercessão, a sua mediação diante de Deus o Pai. Hebreus nos mostra a grandeza de Jesus agora, neste momento, porque diz que ele adentra a um lugar inacessível aos homens, mas ele, que é homem e Deus ao mesmo tempo, ele adentrou, porque ele venceu, porque ele conquistou e recebeu toda a autoridade e todo o domínio, aleluia, para reinar sobre tudo e sobre todos. Não há outro nome que possa competir com Jesus, não há outro nome que possa estar perto de Jesus, não há outro nome que possa se aproximar do poder e da autoridade de Jesus. Ele é único, ele é exclusivo, ele é infalível, ele é vencedor. Quem recebe isso diz amém. A carta aos Hebreus, ela foi escrita a um povo judeu que havia se convertido a Jesus Cristo, ou seja, ao cristianismo. Mas devido à grande perseguição que este povo sofria, daqueles judeus, fariseus, saduceus e toda a religiosidade que existia naquele momento, devido a esta grande perseguição, e para que esta perseguição não aumentasse, eles estavam com malas prontas de volta para o judaísmo, estavam voltando, estavam deixando a fé, estavam deixando o novo ensinamento, a nova doutrina, estavam deixando a mensagem da cruz, e estavam voltando aos antigos rudimentos, estavam voltando às antigas práticas. É por isso que quando você lê o livro de Hebreus, você vai encontrar aquela passagem que diz que o Senhor não se agrada dos que retrocedem. O Senhor não se agrada dos que voltam. O Senhor é aquele que está com os que vão adiante, com os que marcham. Diga ao povo que marche, Moisés. O Senhor se agrada daqueles que confiadamente se aproximam cada vez mais do trono da graça e caminham com este Jesus vencedor. Este povo estava voltando, este povo estava apostatando, e agora o escritor, que não é identificado, ele está dizendo a este povo: não volte atrás, não volte aos rudimentos antigos, não volte aos sacrifícios antigos, não voltem às práticas antigas, porque voltar ao judaísmo é uma apostasia, voltar ao judaísmo é negar a fé, voltar às velhas práticas é cair da graça. Não voltem, porque é um caminho de morte. Permaneçam firmes diante daquele que vive e reina. E aí você começa a ler o livro de Hebreus, e você já encontra, pastor Sérgio, lá no capítulo 1, ali no versículo 3, dizendo que ele, Jesus, ele é o esplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. Você já encontra logo no início dizendo que ele é superior aos anjos. Você encontra o escritor dizendo que ele é superior a Moisés. Você encontra o escritor escrevendo que ele é superior à lei, que ele é superior ao sacerdócio de Arão, que ele é superior ao sacerdócio levítico, que ele é superior a todos
que possam ser nomeados nessa terra, porque Ele é o resplendor da glória de Deus, porque Ele é, e somente Ele, a expressão exata do Deus Criador. Quem acredita nesta verdade diz amém. Oh meu Deus. E é por isso que nós então vamos entender esta passagem que lemos. E aqui nós vamos entender que o escritor então ele chega no momento para esses ouvintes, para apresentar Jesus não apenas como mais um sacerdote, porque eles conheciam os sacerdotes. Eles conheciam o papel do sacerdote. O sacerdote era um homem que tinha um papel de mediação entre os homens e Deus. Os sacerdotes eram obreiros, vamos chamar assim para nós entendermos, obreiros da casa do Senhor, que tinham um papel de interceder. Os homens comuns, como nós, não poderiam chegar a Deus, mas haviam homens escolhidos para apresentar sacrifícios de animais, de cereais, para aspergir sangue, para fazer rituais, conforme a lei dada aos homens, a Moisés antigamente, para que Deus pudesse então fazer uma conexão com este povo que era pecador. Havia uma sistemática, uma ritualística grande, e não é o foco aqui hoje. O foco é dizer que Jesus é maior do que tudo isso. E o escritor vai chegar querendo apresentar, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, ele não está dizendo apenas um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote já era grande, havia uns sacerdotes e havia um sumo sacerdote, e ele está dizendo, nós não temos nenhum sumo sacerdote mais, agora nós temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, porque ele é diferente de todos os que vocês já conheceram até aqui. E aqui o Espírito Santo falava comigo nesta palavra, que a igreja precisa resgatar esse valor, de entender que Jesus, Ele é supremo, Ele é único. A igreja precisa resgatar esta identidade, de que nada pode competir. Nós estamos vivendo um tempo onde muita coisa doida está acontecendo no meio das igrejas, muitos rituais pagãos, muitos métodos estão se levantando por aí, muitos falsos mestres e falsos profetas estão por aí ganhando público, ganhando ovelhas do aprisco do Senhor. Mas o Senhor falava comigo, não existe sacerdote semelhante, não existe nenhum homem que possa oferecer sacrifício semelhante, não existe nenhuma religião, não existe nenhuma denominação, nenhuma prática, nenhum ritual que possa ser semelhante àquilo que o meu filho fez. É tempo da igreja firmar os pés na identidade do evangelho da cruz, mais do que nunca, porque os dias são maus. Tem tanta gente buscando todo tipo de sacerdote por aí. É ou não é verdade? Tem gente buscando, quando você era lá da outra igreja, aquela igreja romana, que carrega ele morto ainda ali na cruz, muitos de nós, além de ir lá, num momento religioso que estávamos tendo lá, depois tínhamos um plano B, batíamos em lugares aí buscando outros tipos de sacerdotes, que oferecem outros tipos de sacrifícios, porque nós precisávamos de vitória, de bênção, nós precisávamos de sorte, nós precisávamos de coisas boas na nossa vida, e ali não era suficiente, então eu tinha que procurar um outro sacerdote, que oferecia outro tipo de sacrifício, e ali os meus olhos ficavam, muitas vezes, seduzidos, porque era um sacrifício que parecia ser mais poderoso, porque quem sabe ali, eu entendi que desciam entidades e deuses que podiam me revelar coisas e me abençoar. Outros procurando por feitiços, outros procurando por tantas coisas, por novas ideologias, filosofias, outros procurando novos líderes, novos sacerdotes que pudessem trazer algo. E neste tempo o Senhor falava comigo, não é diferente. Muitos já não estão mais satisfeitos em receber a palavra da cruz, a mensagem da cruz, daquele que é poderoso, que venceu a morte, e por conta do seu sacrifício, nos oferece o caminho direto a Deus, sem mais obstrução. Muitos não querem mais crer na palavra da cruz, porque a palavra da cruz tem voltado a ser vergonha para muitos. Mas o Senhor estava falando assim: anátema sejam todos os outros sacerdotes,
porque ele disse: a um só, visto que temos um grande sacerdote, um só, grande. Por quê? Porque igual ele não tem outro, nenhum outro venceu a morte, nenhum outro pôde oferecer um sacrifício que resolveu toda a situação. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer para eles, ele está fazendo uma comparação entre a religião antiga deles e entre aquilo que eles estão recebendo, ou seja, a palavra viva e verdadeira de Cristo. Vocês não podem mais acreditar que possa ter outros. Não, só tem um que é infalível, um que é imbatível, um que de uma vez só ofereceu um sacrifício suficiente e não precisou mais. Não precisa mais homem nenhum sacrificar animal, não precisa mais homem nenhum derramar sangue, não precisa homem nenhum mais fazer, se cortar, se machucar, se humilhar. Agora temos um grande sumo sacerdote, que já se humilhou no meio do teu lugar, que já sofreu no meio do teu lugar, que já foi maldito no meio do teu lugar, que já sofreu a pena no meio do teu lugar. É a ele que deveis achegar, a este grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ele começa a apresentar esse grande sumo sacerdote. Ele fala assim, ele é grande, e fala assim, ó, e ele adentrou os céus. O sacerdote terreno adentrava o santo dos santos. Todos podiam acessar algumas partes do templo antigo, do Antigo Testamento, o pátio, o lugar santo, mas o santo dos santos, somente o sumo sacerdote. O máximo que o sumo sacerdote podia chegar era no santo dos santos, porque lá tinha a arca do Senhor, que representava a presença, que recebia a presença de Deus, que representava e simbolizava a manifestação da glória de Deus. Era lá, ele só podia entrar naquele lugar dividido por cortinas. Mas o escritor agora está dizendo, Jesus não apenas adentrou no santo dos santos, Jesus não apenas passou cortinas de pano, de cetim, Jesus agora adentrou os céus. Ninguém adentra o céu senão aquele que veio do céu. Ninguém adentra na presença de Deus do eterno senão aquele que é da mesma substância. Nós cantamos aqui, ele e o verbo estava com Deus desde o início, e ele era Deus, da mesma essência, da mesma substância, com os mesmos atributos. Ele é Deus. E o escritor vai dizer que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Com toda a firmeza, a fé. Irmãos, eu falava com a pastora Marcela, às vezes a gente pega uns dias de folga, irmãos, e para descansar. E eu aprendi uma lição este ano, eu falava com Deus. Nós podemos descansar de muitas coisas. Nós podemos descansar do trabalho fadigoso. Nós podemos descansar de amizades que de repente estão ali um pouco te sufocando. Nós podemos descansar de familiares que quem sabe ali estão te pressionando. Nós podemos descansar de trabalhos, até mesmo no ministério, que o ano todo realmente nos exige muita energia. Mas nós não podemos descansar da presença do Senhor. Irmão, eu não sei você, mas a gente fica perdido, como disse o irmão Bruno aqui no primeiro culto. A gente se sente perdido, mas por quê? Porque aquele que habita em nós, ele não quer que eu e você paremos, irmãos. A Bíblia fala, orai sem cessar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apaguem o Espírito, ele habita em nós. Deus fez habitar em nós o seu Espírito. Uma chama de fogo foi acesa dentro de nós. É por isso que você está aqui nesta manhã. Não foi porque você não tinha nada mais interessante para fazer, é porque é uma chama dentro de você, que ela pode até estar um pouquinho fraca, ela pode estar até um pouquinho apagada, mas o Espírito, o vento do Espírito, ele está aqui para soprar nesta manhã. Ele disse para que nós tenhamos toda a firmeza, a fé que professamos. Irmãos, quando nós paramos um pouco até mesmo de orar, de buscar, de ler a palavra, de meditar, nós vamos enfraquecendo no Espírito.
nós vamos ficando fracos e vulneráveis no espírito. Começamos a ver coisas na televisão, ou na internet, ou na rede social que já não deveríamos ver. Estamos ali muitas vezes perdendo tanto tempo, enroscado por horas e horas, mas a presença do Senhor está ali, aguardando a minha e a tua chegada, porque Ele disse: nós temos um sumo sacerdote que abriu um novo e vivo caminho. Como que está a firmeza da tua fé? Ele disse: apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Que fé que você tem professado? É a fé em Cristo, é a fé nesse que vive e reina, é a fé nesse que não é religioso, porque Jesus, o que Ele mais fez no seu tempo foi combater a religiosidade dos religiosos, mas Ele sempre quis um relacionamento. Ele sempre quis, desde o Éden, Deus é um Deus que gosta de relacionamento, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa conversa, de uma boa oração, de uma boa lágrima. Será que temos tido algo para oferecer para Ele no nosso secreto? Ou será que estamos anestesiados por conta de um final de ano, de um começo de ano, ou de umas férias? Irmãos, nós só vamos ficar firme na nossa fé se estivermos apegados com este grande sumo sacerdote. Grande, confiável. Ele está dizendo: se apegue a este sumo sacerdote, porque ele está dizendo aos judeus convertidos: vocês perderam a confiança na religião de vocês, nos sacerdotes de vocês, porque lá nos evangelhos vai dizer que eles eram hipócritas, que eles se vestiam bonito, que eles iam orar nas esquinas, que eles queriam aparentar a espiritualidade. Mas Jesus dizia para eles: vocês são assim por fora, como sepulcros caiados, pintados de branco, mas por dentro estão podres. Me louvam e me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os judeus estavam frustrados com esse tipo de liderança, mas o escritor está apresentando um outro tipo de líder, um outro tipo de sacerdote que é confiável. Ele está dizendo: se vocês perderam a confiança no sacerdote de vocês, eu apresento um aqui que vocês podem confiar até o fim. Por quê? Ele segue dizendo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Pois não temos um sacerdote que não pode se compadecer de nós. Irmão, ele está dizendo: nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer. É o mesmo que dizer: pois nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Eu não sei qual que é a tua luta aqui nesta manhã. Eu não sei qual que foi a tua luta no final deste 2024, e que talvez tenha sido a tua luta neste início já de 2025. Mas Ele sabe o que você passa. Eu não sei qual que é o conflito que pode estar aí já, porque alguém pode dizer: não, pastor, cara, é início de ano, não tem esse negócio, é só alegria. Não, irmãos. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o coração de cada um de nós, e Ele sabe que tem pessoas que de repente estão passando situações tristes, estão passando por lutas muito grandes. Talvez alguém entrou aqui e teve uma noite terrível, nem dormiu esta noite, ou teve uma semana horrível, lutas. Mas o Senhor está dizendo que nós temos um sacerdote que conhece a minha e a tua luta. Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Ele se compadece, irmãos. Ele esteve aqui, Ele se fez homem, Ele se humilhou na forma humana, Ele se fez carne e osso, caminhou por esta terra, sofreu todas as tentações que nós sofremos. Teve cansaço, teve fome, teve frio, sofreu abandono, sofreu perseguição, pressão de todos os lados, foi caluniado, foi humilhado, foi espancado, sofreu a concupiscência dos olhos e da carne lá no deserto, foi tentado em tudo. Com uma exceção: Ele não pecou. Ele não pecou porque Ele não poderia pecar, e Ele não pecou. Ele não pecou porque o sacrifício dele tinha que ser perfeito, então Ele não pecou. Mas Ele se compadece de cada um de nós, porque Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Isso é tão poderoso, irmãos, que Ele nos ensina a confiarmos na compaixão.
do sumo sacerdote. Ele nos ensina que quão grande é este sumo sacerdote. Ele nos ensina a confiar nesta compaixão. E muitas vezes você está aqui porque talvez coisas aconteceram no final do ano e você está meio desanimado, meio cansado, abatido. Mas se você está aqui é porque ainda resta um fôlego. O pavio está fumegando, tem uma fumaça aí. E talvez a religião poderia dizer assim: ei, você que passou o ano assim, você que começou o ano assado, fazendo o que não devia, e não sei o que, e não vigiou, e agora está aí arrebentado, triste. Não, a palavra é diferente. A palavra diz: ei, ele não é aquele que pisa o pavio fumegante, ele é aquele que conhece a minha e a tua fraqueza, a minha e a tua dificuldade. Ele se compadece e ele estende a mão para mim e para você aqui nesta manhã. Porque temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece, meus irmãos. Ele se compadece. Pastor Carlos, eu luto com uma situação há tanto tempo que se eu falar, ninguém acredita. Ele se compadece de você nesta manhã. Pastor Carlos, eu já sei que eu não posso fazer isso ou aquilo, e eu acabei fazendo. Deixa eu te dizer algo: Ele se compadece de você nessa manhã. Pastor, veio umas coisas na minha mente, uns pensamentos suicidas, uma falta de vontade de viver, um desânimo total, uma desesperança. Eu nem me sinto digno de estar aqui dentro da igreja. Ele se compadece de você nesta manhã. Aquilo que o homem não entende, Ele entende. Aquilo que os homens não sabem, Ele sabe. Aquilo que você passou no teu íntimo, ninguém pode medir, mas Ele está aí contigo. Não para te medir, não para te julgar, mas para se compadecer de você. Ele triunfou sobre todas as tentações, diferente de mim e de você, que erramos e pecamos. Sabe, irmãos, tem gente que acha que vira crente e fica impecável. Você já viu uns crentes assim que querem ser mais santos que Deus? Raça difícil esses chamados santarrões. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pecar, não, irmão. Eu estou dizendo aqui que nós temos que ser crentes liberais. Não, irmãos. Não. A Bíblia é clara em dizer assim: santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. A Bíblia fala assim: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. A Bíblia fala: oferecei-vos como sacrifício vivo, santo, aceitável, agradável no altar. Não é mais animal, é eu e você agora. Não é sobre isso. Mas tem gente, irmão, que mede todo mundo menos a si mesmo. Tem gente que aponta o dedo para todo mundo, mas não consegue olhar no espelho. Tem gente que é pronto, é apto, é ligeiro para julgar e condenar, mas não olha as suas falhas. E Jesus já veio nos dizer sobre isso. Por que que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, quando tem uma trava no teu, um tronco de árvore no teu? Não é nem um cisco. Por que que eu quero mudar o outro e não quero mudar a mim mesmo? A mudança do outro depende da minha mudança. A mudança do outro depende do meu testemunho. A mudança da igreja depende do meu posicionamento. A mudança da sociedade depende da minha vida com Deus. Mas isso não quer dizer que eu vou ser perfeito, que eu não vou errar mais. Isso vai dizer que eu sou alguém que foge do pecado. Isso vai dizer que eu sou alguém que tem um caráter agora mudado. Isso vai dizer que eu não sou mais como antes, que me alegrava na prática do pecado, mas que agora, se acontece, eu me entristeço, eu choro, eu sinto dor,
Eu sinto um peso dentro de mim quando acontece. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está habitando dentro de mim e está me convencendo. Filho, eu não me agradei disso. Filho, isso não é mais para você. Filho, eu já te tirei do lamaçal do pecado e já te coloquei sobre a rocha. Não volta mais a pisar lá. Filho, eu estou te tirando, por isso que está doendo. Filho, eu estou te lavando, por isso que está acontecendo algo em você. Eu sinto o Espírito de Deus falando aqui com pessoas. Ah, meu Deus, Ele venceu aquilo que nós não poderíamos vencer sozinho. Ele triunfou sobre as tentações para dizer para mim e para você: filho, pode vir com o Pai, que o Pai venceu. Vem que eu consigo te sustentar. Você sozinho não vai conseguir. Você sozinho vai naufragar. Pedro, você sozinho vai afundar. Você, Jonas, sozinho vai querer fugir. Elias, você sozinho vai querer ir para a caverna, se esconder. Mas vem para o Pai, vem para o Papai, porque o Papai te sustenta, o Papai te fortalece, o Papai te firma sobre a rocha. Quem recebe isso, aplauda o nome de Jesus. Oh, Deus. É nele que nós temos que nos gloriar. Paulo disse: eu não me glorio em mim mesmo. E ainda que eu pudesse, não é, pastor? Ainda que eu pudesse, porque ele vai dizer: eu conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei dizer. Era sobre ele que ele estava dizendo. Foi arrebatado em espírito e foi levado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas que não tem aqui na terra. É indizível aos homens, é indescritível aos homens. Este Paulo, quando sobe nesta dimensão, ele volta, ele fala, ele começa a ficar doido. Ele começa a ficar doido, escrever umas coisas de doido. Ele fala assim: para mim o morrer é lucro. Irmãos, para falar que morrer é lucro, tem que estar meio doido, né? Quem tem pressa aqui de morrer? Quem está querendo já? Quem já está pedindo para morrer aí? Nem eu. Mas Paulo voltou dessa experiência dizendo: morrer é lucro, eu quero. Melhor é partir e estar com Ele. Melhor é estar lá naquilo que eu vi. Melhor é partir, melhor é estar lá, melhor é estar no... Ah, meu Deus. Ele fala: ainda que eu pudesse me gloriar nas minhas revelações, ainda que eu pudesse me gloriar nas experiências que eu tive, porque foram as maiores. Visão, revelação, arrebatamento, cura, milagre, sinais e maravilhas, profecia, tudo que você possa imaginar no cardápio de um crente pentecostal, tinha na vida do apóstolo Paulo. Aleluia. Ele fala: ainda que eu pudesse me gloriar em mim, eu não faço isso. Eu me glorio nele. Eu tenho tudo por perda, eu tenho todas as coisas por perda, para me gloriar nele, para ganhar ele, para alcançar ele, para alcançar a coroa, para alcançar aquilo que o justo e fiel que prometeu, aquela coroa que está reservada para mim. Faço tudo por ele, para alcançar aquilo que está prometido, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ei, igreja do Senhor, não sofra mais sozinho, não fique dentro de uma caverna, não fique sozinho com os seus sentimentos. Há um grande sumo sacerdote que se compadece de mim e de você. Ele falou isso para mim, e eu comecei então a falar um monte de coisa para ele, e ele dizia no meu coração: sim, filho, eu me compadeço de você. Eu me compadeço, eu venci, eu triunfei, para dizer não temas, para dizer vem, para dizer levanta. Alguém aqui nesta manhã precisa ouvir esta palavra. Não fique mais caído, não fique mais nocauteado, não fique mais desanimado, não fique mais sem esperança. Levanta, 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 porque há um sumo sacerdote, ou melhor, um grande sumo sacerdote, que venceu e se compadece e levanta a tua vida da livramento, da força, perdoa, te lava, abre caminho diante de você, te coloca numa posição de filho nesta manhã.
Ah, meu Deus, há um Deus aí fora que diz que Ele abre ruas. Mas eu só conheço um que abre caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para finalizar, no versículo 16 ele diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Olha que interessante, irmãos. Aproximemo-nos confiadamente. Em algumas traduções fala o trono da graça. E quando nós imaginamos um trono de Deus, pode ser que a gente imagina um trono de justiça e um trono de juízo, e um trono de muita glória, porque a palavra nos dá nuances desse trono. Apocalipse fala que sai raios, trovões. Ezequiel viu fogo, Isaías viu fogo, viu anjos, viu fumaça. A gente imagina um trono de poder, um trono de juízo, um trono de balança. Mas o texto está dizendo: aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça. Graça, o que é graça, irmãos? É aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Entenda isso, graça é um favor imerecido. Ele disse ali no texto: a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. O que é misericórdia, pastor Carlos? Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Eu e você somos pecadores, eu e você somos imperfeitos, nós merecemos o castigo, o juízo de Deus, e a misericórdia não nos dá isso. É a misericórdia de Deus, e Romanos fala que ela se renova toda manhã. Jeremias, Lamentações fala que ela, a renovação das misericórdias do Senhor todos os dias, é a causa de não sermos consumidos por este braço forte. Mas ele diz: a misericórdia, para alcançarmos misericórdia e graça, misericórdia vem sobre nós, para não recebermos a paga que nós merecemos, para não recebermos o castigo que nós merecemos. E a graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Pastor, eu não mereço essa salvação tão maravilhosa, eu não mereço esta bênção que Jesus quer me dar, eu não mereço ser íntimo de Jesus, eu não mereço ser chamado filho, eu não mereço estar carregando a Bíblia na mão, porque eu sou isso, eu tenho aquilo, eu não mereço. É verdade, meu filho, minha filha, você não merece, e também eu não mereço. Mas quando chegamos com confiança ao trono da graça, alcançamos misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Aleluia! Ele conquistou na cruz, Ele venceu por mim e por você, e nos distribui graça. Ele nos distribui graça, favor, dons. Ele distribui dons aos homens. Sabe o que é dons no original? Presente. Ele nos dá presentes. Ele tem prazer em nos abençoar. Pastor, você deve estar falando do meu irmão da direita, não de mim, não, é de você. Ele tem prazer em te abençoar do jeitinho que você é. Mas eu sou ruim, mas você está em transformação. Ele vai te deixar bonzinho, bonzinha. Mas eu sou birrento, birrenta, Ele está te mudando, você vai deixar de ser. Mas eu ainda levanto a voz com a minha esposa, com o meu marido. Ele vai equilibrar as tuas cordas vocais, e você não vai mais levantar. Pastor, eu ainda xingo no trânsito. Ele vai mudar o teu vocabulário, Ele vai tocar nos teus lábios, Isaías, com brasa tirada do altar. Aleluia, eu não sei o que Ele vai fazer, eu estou dando alguns exemplos, mas a Bíblia fala que há uma multiforme graça e sabedoria no Senhor. Ele vai agir como for necessário comigo e com você. Mas uma coisa é certa: quando eu e você, ao invés de chegarmos com medo e com desespero diante do trono, e chegarmos com confiança no sacrifício que Ele fez, nós vamos alcançar misericórdia e graça do Senhor. Tem gente que foi ensinada a chegar diante do trono com medo, com pavor desse Deus. O texto está dizendo: quando nós nos aproximamos com confiança, recebemos graça
e misericórdia. E para quê? E eu finalizo aqui, para nos ajudar no momento da necessidade. Que momento é esse? Em algumas traduções falam momento oportuno. Que momento é esse oportuno? Que momento é esse de necessidade? É aquele momento, irmãos, que nós estamos pelo fio da navalha. É aquele momento que parece que não tem mais o que fazer. É aquele momento que parece que já está agora, só me resta jogar a toalha, não dá mais para mim. É aquele momento que o diabo vem nos acusar, vem falar coisas aqui, porque ele fala. Irmão, se o diabo testou e tentou Jesus no deserto, o Filho de Deus, você acha que ele não vai vir sugerir coisas para mim e para você? Por favor, irmãos. Os demônios falam o tempo todo, irmãos, aqui, sugerindo, dando sugestões. Larga, abandona, peca, se entrega de uma vez. Já deu uma pisadinha em falso, agora vai com tudo. Não, não, não. E tem gente ainda dizendo, se você já deu uma pisadinha, aproveita e vai e abraça o capeta. Não, não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é dizer, não faça isso. Se arrependa, confesse o pecado e chegue com confiança no trono da graça, porque com confiança, no momento da necessidade, Ele vai estender a mão e vai te livrar, aleluia, daquilo que está querendo tragar a tua vida. Aleluia, aleluia, sermos ajudados, a fim de sermos ajudados na hora do aperto, na hora que as tentações estão assim sobre a bandeja, na hora que o guisado está cheiroso, na hora que nós estamos com fraqueza, nós não estamos conseguindo, quem sabe, resistir, estamos desanimando a ponto de chutar o balde, dizendo tantas coisas. Não, é nessa hora, é isso que Ele está querendo dizer, a fim de recebermos misericórdia e graça, que nos ajuda no tempo, no momento da necessidade. Irmão, o Senhor está dizendo aqui nesta manhã, para mim e para você, não tem nada que Ele não possa resolver na minha e na tua situação. Não tem problema sem solução para Ele. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Não tem erro que o sangue de Jesus não perdoe. Não tem sujeira que o sangue de Jesus e a graça do Senhor nos lave e nos limpe. Não há desafio tão grande que este Deus não possa nos dar sabedoria e estratégia. É no momento oportuno que você precisa depender do trono. É no momento oportuno. Não é o escritor, o escritor de Tiago vai dizer: aquele que está precisando, ore. Aquele que está feliz, louve. Aquele que precisa de cura, peça oração. O que você precisa é sair do estado de paralisia, é sair do estado de inércia. O que precisa é você se movimentar, é você se mexer. Para onde? Na direção do trono da graça. O que precisa é você assumir uma posição, uma postura de vencedor, de filho e filha do Senhor, que tem identidade, que tem paternidade. Porque a Bíblia fala que não apenas somos vencedores, mas fala que somos mais do que vencedores. Nesta manhã aqui eu finalizo dizendo: 2025 vai ser um ano que você vai, quem sabe, tirar o pó, vai chacoalhar. Está só no comecinho, mas é no comecinho mesmo que Deus quer te levantar, te colocar firme, de pé, cheio da unção da graça, confiante para te usar neste ano de 2025. É neste começo de ano que Ele quer que você exercite a tua fé. Fé, a certeza do que você não vê ainda, mas sabe que vai chegar, que vai receber. Fé. É no comecinho do ano que Ele quer cobrar de você uma postura, uma atitude de alguém que conhece este sumo sacerdote.
aliás, este grande sumo sacerdote. É no comecinho deste ano que Ele quer que você entenda que você tem um grande sumo sacerdote que se compadece das tuas fraquezas, da tua solidão, da tua luta. Ele vai mudar esse quadro, Ele vai mudar esse cativeiro. Mas o que eu tenho que fazer, pastor Carlos? Você tem que se levantar em oração, em busca, em direção ao trono da graça. Mas não só isso, a palavra é clara em dizer: se aproxime com confiança. Pelo amor de Jesus, não comece este ano com pensamento de derrota. Começa este ano com um pensamento de vitória. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre as tuas finanças, profetiza sobre o teu lazer, profetiza uma viagem dos teus sonhos, profetiza as tuas férias, profetiza a bênção sobre a tua existência. Começa confiante, se achegando ao trono da graça do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, dê um aplauso ao nome dele. Fica de pé por um instante. Eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Feche os teus olhos. Quem sabe alguém está precisando hoje aqui de algo urgente da parte do grande sumo sacerdote, do grande mediador. Sacerdote falava de mediador, e Paulo vai dizer que nós temos um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Talvez alguém esteja aqui afundando, como Pedro, que começou bem, mas não terminou tão bem assim. Quem sabe alguém aqui começou bem, mas já não está tão bem. Quem sabe alguém aqui está vendo tantas pessoas felizes, fortes, firmes, mas não está nesta condição. Muito pelo contrário, está precisando do grande sumo sacerdote. Eu quero dizer a você nesta manhã: peça socorro, porque Ele está aqui. Peça socorro, Ele está oferecendo socorro a quem precisa. Se você precisa de uma nova chance, Ele está apresentando a você uma nova chance. Se você está precisando de uma nova oportunidade, Ele está oferecendo a alguém uma nova oportunidade. Se você está precisando de um novo ânimo, Ele está oferecendo um novo ânimo. Se alguém está precisando de livramento, Ele está oferecendo livramento aqui nesta manhã. Mas por favor, comece a falar com Ele agora. Peça socorro, porque Ele está aqui. Ele se compadece de mim e de você. Vamos adorar. Fale com Ele nesta manhã, no teu particular aí. Quão grande é o meu Deus, vem, Senhor. cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh Jesus, Tu é grande, Senhor. Vem sobre a Tua igreja. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você que sabe, vai adorando o nome dEle. Com o esplendor Jesus, de um rei, o nosso grande sumo sacerdote, em majestade que intercede e luz, diante do Pai por faz cada a um de terra nós. se alegrar, Oh, faz a terra se alegrar. Ele intercede, Ele intercede. Ele é a própria luz, Ele é o teu advogado. e as trevas vão fugir. Apresenta a tua causa. Tremer com sua Apresenta a tua voz, causa. Apresenta o advogado. tremer Apresenta. com sua voz.
Apresenta, mas creia que Ele é o advogado. Vem, Jesus. Te louvamos. Cantarei quão grande é o meu Deus. Não há E outro. todos hão de ver. Não há outro. Se você puder, levante suas mãos para Ele. Se você puder, levante suas mãos em rendição, em adoração ao único e verdadeiro sumo sacerdote. Quão grande é o meu Deus. Ele ofereceu um sacrifício. Cantarei quão grande Só. é o meu Deus. Só um. Todos hão de ver. De uma vez por todas. E adentrou o santo lugar. Sobre todo nome é o Seu. Oh, glória. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Labachandarabacandarabácia. Aleluia. Há um só, irmãos. Há um só grande sumo sacerdote. Há um só que ofereceu o sacrifício aceito por Deus. Não há outros. Não há outros. Não há outro sacrifício que possa ser aceito pelo Todo-Poderoso. Somente o que Jesus fez. Há um só nome que tem poder sobre todo nome. Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade, toda. Ele não divide a autoridade e a glória com nenhum outro aí fora. Então não se deixe enganar. Há um só. Viva por este. Viva para Ele. Há um só. Há um só mediador, Paulo disse, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só, não tem mediatriz, não tem santo, não tem santa, não tem entidade, ninguém que possa acessar o trono de Deus. Há um só, Jesus, e pelo seu sangue, disse o escritor aos Hebreus, abriu para a igreja um novo e vivo caminho. E pelo seu corpo, Ele conquistou esse caminho. Pelo seu véu, pelo véu que se rasgou, quando a carne dele rasgou naquela cruz, ali simbolicamente abria o acesso a Deus. Há um só grande sumo sacerdote, e a Ele toda honra e toda glória pelos séculos e séculos. Amém. Você aplauda o nome de Jesus.